Ok. Muito obrigado aí pela atenção. A gente vai iniciar uma revisão sobre alguns sistemas que compõem a sonda de perfuração, sendo o primeiro deles o sistema rotativo. Só relembrando, a gente disse que uma sonda de perfuração ela é composta por diversos sistemas e dentre esses sistemas nós estudamos sistema de sustentação de cargas, sistema de movimentação de cargas e sistema rotativo, sistema de monitoramento, sistema de segurança, e a junção de todos esses sistemas tem por função, tem por objetivo fazer com que a perfuração ocorra de maneira mais eficiente, tá? Então, o sistema rotativo, ele é composto por diversos equipamentos, tá? Nós falamos durante as aulas sobre todos esses sistemas, sobre todos esses componentes que compõem esse sistema, tá? O primeiro deles é a mesa rotativa. Falamos também sobre o Seawivel, o top drive e os motores de fundo, tá? Nós falamos do motor de fundo de deslocamento positivo e dos motores de fundo do tipo turbina. Então, nessa nossa revisão, eu vou ser bem breve, nós vamos falar a priori da mesa rotativa, tá? Nessa imagem nós temos a localização da mesa rotativa, ela fica sobre a subestrutura, lembrando que a subestrutura ela fornece o espaço entre a fundação e a mesa rotativa, para que você venha colocar os equipamentos de segurança, como o BOP anular e BOP de gaveta, tá ok? Então, a mesa rotativa é um equipamento responsável por gerar o movimento rotativo e transmitir para a coluna de perfuração, para que a broca venha cumprir com as suas funções, tá? Então, além de gerar essa rotação, a mesa rotativa ela permite o livre movimento da coluna de perfuração, tanto na subida quanto na descida dos tubos ou da coluna de perfuração. Normalmente ela tem a capacidade de carga de 250 a 800 toneladas, tá? Lembrando que os tubos que compõem a coluna de perfuração são tubos extremamente pesados, tá? E ela pode ter rotação de 300 a 500 RPM, ok? Então, normalmente se diz que a mesa rotativa ela tem duas funções, sendo a primeira delas gerar um movimento rotativo para a coluna de perfuração, e esse movimento rotativo ele pode ser realizado a partir da transmissão de energia que ele recebe no plano vertical, dado pelos motores ou pelo compound quando vem do sistema mecânico, e a transformar na energia de rotação no plano horizontal, aqui representado pelo rotor, e a transmitir para os equipamentos do sistema rotativo. E uma outra função que também é muito importante, ela suporta por acunhamento o peso da coluna. Então, quando há necessidade de realizar algum tipo de manobra, realiza-se o acunhamento na mesa rotativa, faz o aprisionamento da coluna de perfuração e você pode fazer a manobra tranquilamente. Aqui mais um exemplo que mostra como funciona a mesa rotativa está funcionando, tá? E vamos lá. Quais são as maneiras que nós podemos acionar a mesa rotativa, tá? O primeiro método de acionamento é um método indireto, você utiliza o guincho, a energia que está sendo utilizada no guincho para gerar um movimento rotativo na mesa, tá? Então, o eixo do guincho, ele possui um eixo que tem uma engrenagem fixa presa a ele. Então, esse eixo ele vai ser movimentado e, a partir de correntes ligadas a um eixo intermediário, vai transmitir essa rotação para os demais equipamentos até chegar à mesa rotativa. Então, nesse eixo intermediário, nós temos uma engrenagem que ela é móvel, conectada a uma embreagem. Então, quando essa engrenagem ela começa a se movimentar e essa embreagem é acionada, essa engrenagem que é fixa começa a se movimentar também e transmite
essa rotação para o eixo pinhão que está colocado na mesa rotativa. Ok? Um outro método de acionamento é através de um conjunto independente, onde você tem um motor, tá? Motor pode ser diesel, e junto com o motor você tem um conversor de torque, uma embreagem, uma caixa de marcha para fazer o controle das velocidades da mesa rotativa, e aí um eixo que conecta a mesa rotativa, ok? Então, nós temos também uma flange que é para fazer essa conexão do eixo com o eixo pinhão da mesa rotativa. Então, as duas maneiras de realizar o acionamento da mesa rotativa, ou ele pode ser feito através do guincho, ou através de um conjunto independente. Aqui nós temos a composição da mesa rotativa. Nós temos que a mesa rotativa em si, nós temos a bucha mestre, que é essa parte central da mesa rotativa, o piso, o corpo, que é uma carcaça que a gente ainda vai discutir sobre ela, e aqui nós temos o eixo pinhão, tá? Que está ilustrado aqui. Esse eixo pinhão está ligado a um rotor interno na mesa rotativa e é ele que vai transmitir esse movimento que ele recebe no plano vertical, e o rotor vai transferir essa energia para o plano horizontal. Então, um dos principais componentes da mesa rotativa é o eixo pinhão, tá? Ele contém um elemento receptor de acionamento, uma roda dentada ou flange, tá? Ele que vai transmitir essa energia para o rotor. Então, esse rotor ele vai receber energia do eixo pinhão e vai transmitir para os demais elementos de rotação. Então, é uma maneira bem simples de transferir, e aí esse rotor tem uma função muito importante, ok? Essa parte superior do rotor ela é vazada de forma quadrada, que é onde se encaixa a extremidade inferior da bucha da mesa, tá? Então, nós temos a bucha da mesa e a bucha do Kelly que vai se encaixar na bucha da mesa, tá? Então, nós temos o corpo também, que é uma carcaça que contém os componentes da mesa, e por onde é fixada na subestrutura, tá? Ela contém um depósito de óleo que vai lubrificar todas as engrenagens e os rolamentos da mesa rotativa, e o piso, que é uma chapa antiderrapante, e também vai servir para proteção de entrada de corpos estranhos, tá? E aí as equipes que vão trabalhar na subestrutura, elas também podem circular nessa região da mesa rotativa. Um outro componente que faz parte do sistema rotativo é a Kelly e bucha do Kelly, tá? Kelly também pode ser normalmente encontrada como sendo parte da coluna de perfuração, por ser um tubo no qual ele tem eixos poligonais, que nesse caso pode ser hexagonal ou de haste quadrada, que é o que a gente ainda vai ver, tá? Então, ela permite essa passagem da coluna de perfuração pelo interior da mesa rotativa, tá? Ela recebe o movimento de rotação que será transmitido pela mesa rotativa e transfere isso aí até a broca, tá? Então, é intuitivo que é muito mais fácil você girar um tubo que possui seção quadrada ou seção hexagonal do que apenas um tubo normal, tá? Então, nós temos, como eu já falei, o tubo com seção quadrada ou hexagonal. Esse aqui é o de seção quadrada e esse de seção hexagonal. Em plataformas marítimas, o mais utilizado é o de haste hexagonal, de seção hexagonal, porque ele possui uma maior resistência à torção, flexão e ao torque, tá? Então, normalmente, nas plataformas onshore, vocês vão ver que a haste Kelly mais utilizada é de seção quadrada, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos. A bucha do Kelly, aqui em amarelo, e o Kelly. A bucha do Kelly nós vamos falar mais à frente, mas aqui nós temos a bucha do Kelly encaixada justamente na bucha da mesa rotativa, e aí
ela que vai transmitir essa rotação, ok? A haste Kelly, ela também é vazada no seu interior para que possa passar os fluidos de perfuração, os fluidos que vão ser injetados no interior do poço. Então, a bucha do Kelly é esse equipamento aqui, aquele equipamento amarelo que mostramos na figura anterior, tá? Ele fica encaixado na mesa rotativa e ele também tem alguns rolamentos que permitem o livre movimento da coluna de perfuração, tá? Então, o contato bucha do Kelly e Kelly, ele é feito através de roletes existentes no interior da bucha, montados em eixos horizontais que permitem o livre movimento vertical do Kelly, que foi isso que nós falamos, tá? Então, o bucha do Kelly vai fazer a transmissão da mesa rotativa para o Kelly e também permitir esse livre movimento vertical da coluna de perfuração. Aqui fica mais claro a presença dos roletes que permite esse livre movimento vertical da coluna. O Seaweevil, como a gente já discutiu bastante, o Seaweevil ele faz parte de diversos sistemas, tá? Então, em alguns livros vocês vão encontrar ele como fazendo parte do sistema rotativo, em outros vocês poderão encontrá-lo como parte do sistema de circulação ou ainda do sistema de movimentação de cargas. Isso porque o Seaweevil ele faz a ligação entre o conjunto Catarina e gancho com a haste Kelly, tá? Normalmente você não poderia fazer isso utilizando só Catarina e gancho. Então você utiliza o Seaweevil para fazer o contato da Catarina e gancho com o Kelly, tá? E no sistema de circulação ele também tem essa cabeça de injeção ou pescoço de gancho que é utilizado para injeção de fluidos no interior da coluna. Então, veja, ele faz parte do sistema de movimentação de cargas, do sistema de circulação e também do sistema rotativo, porque ele vai ter a função de separar as partes que são girantes, essa parte inferior ela vai ficar rotacionando, das partes fixas, aqui representada por essa alça, onde vai estar acoplado o gancho e a Catarina. Ok? Então, o Seaweevil está ligado diretamente ao Kelly em sua parte inferior e, como vimos no sistema de sustentação de cargas, aqui corrigindo o sistema de movimentação de cargas, também está ligado à Catarina em sua parte superior, tá? Então, o Seaweevil é então responsável também por fazer a ligação entre os elementos girantes, Kelly, e os não girantes, a Catarina. Aqui eu vou tratar a Catarina como sendo Catarina e gancho. Normalmente o Seaweevil tem a capacidade de 150 a 1.250 toneladas, tá? E aqui nós temos as principais funções do Seaweevil, ok? Os principais componentes que fazem parte do Seaweevil são alças, essas aqui que nós podemos ver, o pescoço de ganso, ou gooseneck, ou cabeça de injeção, tá? É essa parte aqui. Nós temos o corpo, tá? O mandril, que é uma parte interior, e o rolamento principal. O importante de falarmos aqui é que o rolamento principal ele suporta todo o peso da coluna, que pode girar em rotações consideráveis, tá? Nós temos também a camisa, que é um tubo de aço com superfície cromada que liga o pescoço de ganso ao mandril girante, permitindo o fluxo do fluido de perfuração bem no interior dessa peça aqui, tá? E as gachetas, tá? Que fazem com que os fluidos que estejam lubrificando esse equipamento não passem nem para o exterior e também impeçam a entrada de corpos estranhos. E também a passagem do fluido de perfuração que está passando no interior da cabeça de injeção para os componentes do Seaweevil. Outro componente que nós estudamos é o top drive, lembrando que quando se faz o uso do top drive, automaticamente a gente não precisa gerar um movimento a partir da mesa rotativa. Então, a priori, nós vamos descartar a Kelly e bucha do Kelly, não vamos utilizar quando se usa esse sistema, e a mesa rotativa, ela vai estar presente na subestrutura, mas ela não vai ser utilizada para gerar um movimento. Então, mesa rotativa, ela vai estar presente quando se usa o top drive,
mas a única função dela lá é servir como base para o acunhamento da coluna de perfuração para que seja realizada algumas manobras. E em caso de parada desse equipamento, a mesa rotativa pode voltar a ser utilizada de maneira segura, tá? Então, a forma com que o top drive ele é instalado, nós temos a Catarina, o gancho, nós temos um swivel convencional, mas aqui ele só vai permitir a entrada do fluido de perfuração no interior da coluna. Nós temos também um motor, que é o que vai gerar o movimento rotativo para a coluna, e aí esse motor, ele que vai transmitir diretamente essa rotação para a coluna de perfuração. Nós temos também um trilho, então esse motor ele vai correr verticalmente nesse trilho, tá? Evitando com que ele tenha movimentações horizontais e também minimizando os efeitos da rotação do motor. Tá? Então, o top drive ele vai correr verticalmente sobre esses trilhos. Aqui nós temos outras figuras que representam também o top drive e a dimensão de um top drive você pode observar aqui que é bem grande. Então, aqui eu estou dizendo que a rotação gerada pelo motor é transferida diretamente na parte superior da coluna de perfuração, então a gente não precisa ter a necessidade de utilização de Kelly e bucha do Kelly, tá? A gente descarta isso aí, porque toda a rotação é transmitida diretamente para a coluna de perfuração, para os drill pipes, heavyweight drill pipes, steel collars, etc. Tá? Então, a possibilidade de retirar e descer a coluna de perfuração, rotacionando a coluna ou circulando um fluido de perfuração durante as manobras, o que não acontece quando se utiliza a mesa rotativa. Então, ao realizar qualquer tipo de manobra, tem que se parar a circulação de fluido para fazer a manobra, tá? Ela apresenta um desempenho superior à mesa rotativa. Esse desempenho está referente à taxa de perfuração diária. Tá? Aqui mais algumas figuras ilustrando como o top drive funciona. A gente também tem os braços do elevador. O elevador também está acoplado à estrutura do top drive. Tá? Então, nós temos o top drive, motor, os rotores que geram o movimento rotativo. Nós temos os links, os braços do elevador acoplado a esse equipamento como um todo. Tá? Esses braços do elevador vai ajudar a fazer a movimentação da coluna de perfuração, tá? Então, o top drive, a coluna de perfuração gira movida por um motor conectado diretamente no seu topo, tá? O motor é um motor elétrico de corrente contínua, é montado com um swivel convencional e desliza sobre trilhos fixados a torres, permitindo a movimentação vertical da coluna. E aqui a gente tem mais ou menos uma figura que ilustra a montagem de um top drive. Catarina, gancho, swivel, a estrutura do motor, os braços do elevador, o trilho, o equipamento que vai acoplar o motor nessa estrutura e o elevador. Então, todo esse conjunto aqui forma o chamado top drive. Tá? Além do top drive e da mesa rotativa, nós podemos utilizar um outro equipamento chamado de power swivel, que nada mais é do que um swivel no qual se tem um motor acoplado a ele, tá? Então, o power swivel ele é utilizado principalmente nas sondas de completação, quando se deseja realizar alguma operação em baixas rotações. Então, nós temos swivel e power swivel, que não difere muito do swivel convencional, apenas que ele tem um motor acoplado a ele. E aí você também não precisa utilizar a mesa rotativa, porque esse eixo ele vai ser rotacionado pelo motor que está acoplado aqui em cima. E aí, por fim, nós temos os motores de fundo. Então, em algumas perfurações, como perfuração direcional e horizontal, se faz necessária a movimentação apenas da broca. Então, você deseja manter toda a coluna de perfuração estática, no sentido de rotação, tá? E movimentar apenas, e deseja movimentar apenas a broca. Então, para isso, você pode utilizar um motor de fundo, tá?
e o motor de fundo ele pode ser um motor de deslocamento positivo, que é um motor que funciona através do princípio de Monnet, onde se tem um fluido, é um motor hidráulico, então vai ter que se passar um fluido pelo seu interior, normalmente o fluido de perfuração, e esse fluido vai fazer a movimentação desse rotor que está acoplado a um estator, tá? Gerando o movimento para a broca, tá? Então, para que o fluido passe para o interior do motor rotativo, nós devemos utilizar uma válvula de desvio, também conhecida como bypass, tá? E aí também tem um conjunto de rolamentos no interior desse motor. Então, no caso do motor de fundo, quem vai determinar a potência é também a vazão de fluido que vai passar pelo seu interior. Então, o fluido de perfuração ele é bombeado através das cavidades entre o rotor de aço e o estator. Então, nós temos o rotor interno, o estator, ambos helicoidais, provocando o giro do rotor, que se acopla à broca na sua extremidade inferior. Então, se você olhar, fazer um corte superior, como esse aqui, nós vamos observar que o rotor, essa parte central escura aqui, ela vai se movimentar apenas nesse sentido, tá? Mas ele vai completando esses espaços aqui a partir da passagem do fluido de perfuração. Então, ele vai fazendo esse movimento aqui, e aí vai gerar o movimento para a broca. Ok? Então, esse é o motor de deslocamento positivo, tá? Então, essa seção aqui é a seção de potência. Então, o comprimento dessa seção de potência e a vazão de fluido que vai passar no seu interior vai determinar a potência desse equipamento. Lembrando que, quando se utiliza o motor de fundo, deseja apenas movimentar a broca e os demais componentes da coluna de perfuração, eles não realizam o giro, ok? Então, um outro tipo de motor de fundo são as turbinas. Ela é composta normalmente de 50 a 300 estágios, tá? O estágio é um conjunto entre rotor, tá? Os rotores e os estatores, tá? Então, à medida que se aumenta o número de estágios, você tem um aumento da potência da minha turbina. Então, a vazão de fluido ela não vai influenciar na potência desse equipamento, e sim um número de estágios, tá? Como diz aqui, à medida que o fluido ele passa através desses estatores, vai fazer o rotor ele girar, vai forçar o rotor a ser girado, e aí a vazão de fluido ela é constante, o que vai determinar a potência justamente é o número de estágios, que corresponde ao estator e o rotor dessa turbina. Então, com isso a gente termina o sistema rotativo, não tem muita coisa além disso que a gente conversou aqui, tá? Se tiver alguma dúvida, nós estamos disponíveis para retirar essas dúvidas agora. E aí, Igor? Alguma dúvida? Não? Posso continuar? Pode continuar. Ok. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Estou disponível. Certo.